Mas hoje nós vamos aprender sobre um sermão que o profeta do Senhor ele pregou sobre a gravidade de comparecer diante do Senhor. Amém? Então é uma gravidade muito grande, amados. Comparecer diante do Senhor não é uma brincadeira. Amém? Então o profeta do Senhor ele pregou baseado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 13 ao 18, onde enfatiza a urgência do arrebatamento e da preparação para a vinda do Messias e o arrebatamento da igreja. A mensagem central é a esperança cristã fundamentada na morte e ressurreição de Jesus, que garante a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos para encontrar nos ares. Amém? Então você vê que tanto vivos como mortos, amados, nós precisaremos comparecer diante do Senhor. E a porta do céu é o arrebatamento. Amém? Então, antes de continuar, nós vamos ler, amados, Isaías, capítulo 6, no versículo 1 em diante, para vocês verem o que é estar diante do Senhor. Amém? No poderoso nome de Jesus. Você que tiver sua Bíblia, abra. Se você não tiver com a Bíblia aí, você vai ler depois. É Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. Amém? Que diz assim, ó. O chamado de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono, alto, exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, o batente das portas tremiam, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar, com uma tenax. Com ela, tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou seus lábios, e por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Amém, amados? Então, amados, é muito tremendo nós estarmos diante do trono do Altíssimo. Então você vê que quando Isaías viu a glória de Deus, ele ficou totalmente trêmulo, apavorado, porque ele, como homem impuro, e viu a Deus. Mas o anjo pegou, né, as brasas do altar. Essa brasa representa o sangue de Jesus, que purifica todo o pecado, que nos purifica e remove a nossa culpa, remove toda a podridão do pecado. Amém, amados? E nos deixa brancos como a neve. Então você vê que não é brincadeira, você vê que os serafins, amados, por favor, quem não conseguir fechar o microfone, fazer o silêncio, por favor, amém? Aleluia. Então, amados, e os serafins, eles diziam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Amém? Então, amados, é algo assim muito tremendo estar na presença de Deus. Né? Você vê que Moisés falou que queria ver a Deus, mas ele não pôde ver a Deus. Ele viu as costas de Deus, porque nenhum ser humano, sem o sangue de Jesus, pode ver a Deus. Amém? A esperança cristã, a cruz e o sangue de Jesus são a base da esperança cristã distinta de outras religiões. A promessa do arrebatamento assegura que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos fiéis serão transformados e levados para a glória, sem provar a morte. 1 Tessalonicenses 4,
15 ao 17. Amém, amados? Então, você vê que os crentes fiéis que estiverem vivos, eles, amados, nós, se estivermos vivos, não provaremos a morte. Então, é algo muito tremendo, é algo muito poderoso. Amém? A gravidade do encontro com o Senhor, comparecer diante de Deus, é um evento solene e universal que exige a santidade, a obediência. Todos prestarão contas de suas obras, como está em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 10. Seja no tribunal de Cristo para os salvos com recompensa, ou no juízo do grande trono branco para os não salvos com condenação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, você vê que do Senhor, da presença do Senhor, é algo tremendo. E há necessidade de santidade, arrependimento, há necessidade de nós nos prepararmos. Por isso nós estamos sempre falando sobre o arrependimento, sobre a santidade, porque Deus é santo. E se Deus é santo, amados, há necessidade que nós também venhamos a ser santos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Preparação e santidade. A iminência do arrebatamento exige vigilância espiritual, arrependimento contínuo e um estilo de vida justo. A santidade é indispensável, pois Deus é santo, como nós lemos em Isaías e Levíticos também 10, do 1 ao 2, também fala sobre a santidade de Deus. A desobediência traz consequências graves, enquanto a fidelidade resulta em recompensa eterna. Então, amados, a desobediência, ela vai causar uma terrível condenação sobre os rebeldes, sobre aqueles que não obedecem ao Senhor. Então, amados, se nós estamos vivos hoje, nós temos a oportunidade de buscar o Senhor, nós temos a oportunidade de nos arrepender, de mudar a nossa vida, mudar a nossa trajetória. Amém? Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Amém? A ordem divina, onde o profeta ele frisou a precisão de Deus na execução de suas promessas, com uma sequência clara no arrebatamento. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, seguidos pelos vivos fiéis, que serão transformados ao encontrar com o Senhor nas nuvens, como está em 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, versículo 16 e 17. Amém? Então, o profeta frisa um chamado à ação, né? Exorta a igreja a viver em prontidão, corrigindo obras diárias, vivendo como se o retorno de Cristo fosse iminente. A mensagem culmina em um convite para receber a Jesus, arrepender-se e buscar santidade, para estar preparado para o encontro com o Senhor. Amém? Então, mas o Senhor, Ele é santo e Ele exige santidade de cada um de nós. Ele exige obediência à sua palavra. Porque o Senhor, Ele não muda. Amém? O Senhor, Ele é eterno, de eternidade a eternidade. O Senhor não vai mudar a sua palavra por causa de mim, por causa de você, ou por causa de qualquer outro ser humano. Amém? Mas o Senhor, amados, Ele vai executar a sua palavra. Por isso o Senhor está dando a oportunidade para que nós venhamos a nos preparar no poderoso nome de Jesus. Amém? Então, amados, a gravidade de comparecer diante do Senhor exige uma vida de santidade, obediência, vigilância, né? Incentiva o avivamento no arrependimento e uma perspectiva celestial para que cristãos estejam prontos para o arrebatamento e evite o juízo final, vivendo para a glória de Deus. Amém, amados? Então, nós precisamos, né, cada dia mais, amados, buscar a presença de Deus, fazer uma análise da nossa vida, fazer uma auditoria dos nossos procedimentos perante o Senhor, como nós estamos,
se nós temos orado, se nós temos buscado o Senhor, se nós temos meditado na Sua palavra. Amém? Então, amados, tudo isso é necessário para que naquele grande dia nós não venhamos a ser decepcionados por nós mesmos, pelas nossas atitudes, pelos nossos pecados. Amém, amados? Então, vamos nos esforçar para estar em vigilância, em oração. Amém? Analise o seu coração, a sua mente. Vê se tem alguma coisa no seu coração, se tem algum nervosismo ainda em você, se tem alguma mágoa no coração, se existe alguma coisa que te perturba. Amém? Nós temos que desligar deste mundo. Nós temos que tirar tudo aquilo que não presta no nosso coração, perdoar, ver as pessoas como almas. Amém? Tirar toda a tristeza do nosso coração, tirar toda a angústia. Se tiver uma mágoa, tem que limpar o coração, limpar a sua mente. Amém? Porque naquele grande dia, amados, se nós não estivermos segundo a palavra de Deus, nós não vamos subir. Amém? Mas se nós nos esforçarmos, se nós buscarmos a face do Senhor, viver uma vida de arrependimento, de santidade, então naquele grande dia nós subiremos com o Senhor. E aí o Senhor vai nos transformar. Você vê que com esse corpo nós não poderemos entrar no reino de Deus, mas nós teremos o nosso corpo transformado. E aqueles que estão dormindo em Cristo serão ressuscitados e terão também um novo corpo. Todos nós teremos um novo corpo. Amém? Então nós vemos, amados, que nós só ganhamos em obedecer o Senhor. Só ganhamos em andar em arrependimento e santidade. Porque no céu será muito tremendo. No céu será muito maravilhoso demais. Amém? Quando o Senhor arrebatou Paulo até o terceiro céu, ele diz: nem olhos viram e nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então é algo assim indescritível. Ele não conseguiu descrever como é o reino celestial. E ele falou que, por mais que nós tentamos, amados, imaginar a glória do Senhor, as maravilhas que nos espera, nós ainda não temos nenhuma condição, né? Não temos nenhuma. O nosso cérebro, nosso coração, ele não consegue imaginar a glória do Todo-Poderoso. Você vê que pela visão de Isaías, ele viu o trono do Senhor no lugar alto, ele viu os serafins, amados. Olha para você ver o temor dos serafins. Eles cobriram o seu rosto, por quê? Porque a glória de Deus, amados, é muito sublime. Então, eles tinham 6 asas, 2 eles cobriam o rosto, 2 eles cobriam os seus pés, porque temos que guardar os pés ao entrar na presença de Deus. Você vê que ele disse para Moisés, quando Moisés subiu no monte, falou: Moisés, tira a sandália dos vossos pés, porque o lugar que você pisa santo é. Só pela presença do Senhor está naquele monte, todo o monte se santificou, amados. Então é isso que vai acontecer conosco no dia do arrebatamento. O sangue de Jesus vai nos santificar, vai tirar toda a nossa culpa, vai apagar os nossos pecados, para que nós então possamos estar de acordo com a palavra de Deus, para que nós venhamos a subir com o Senhor nos ares. Amém, amados? Então, vale a pena, amados. O que está em risco é a eternidade, a nossa eternidade. Então, precisamos buscar realmente o Senhor, derramar na presença de Deus, tirar tudo aquilo que nos aborrece, amados. Perdoar se for preciso, né? Precisamos reconhecer que o Senhor é Deus na nossa vida, amados. Receber o Senhor Jesus, deixar o pecado, porque senão, amados, naquele grande dia, por causa às vezes de um pecado tão, né, tão besta, a gente pode perder a eternidade. Nós precisamos decidir onde eu quero passar a minha eternidade. Onde você quer passar a sua eternidade? Se é no céu, amados, então precisamos estar de acordo com a palavra de Deus. Amém? Ler a Bíblia para que nós possamos entender a vontade de Deus e praticar.
Então, amados, vamos hoje colocar no nosso coração a pergunta: será que eu preciso mudar algo ainda no meu coração? Alguma coisa precisa ser removida? Os meus pensamentos, o meu falar, né? Será que eu preciso ainda remover alguma coisa no meu coração? Então vamos nos arrepender, amados. O Senhor está dando essa oportunidade de você se arrepender, eu também, e de nós viver uma vida separada para Deus. Amém? Então vamos hoje, antes de nós descer a nossa cabeça do travesseiro, vamos fazer uma análise da nossa vida, vamos nos consertar com o Senhor. Amém? Vamos buscar a face do Altíssimo para que naquele grande dia todos nós venhamos nos encontrar nos ares com o Senhor. Amém? No glorioso e poderoso nome de Jesus. Amém? Então vamos fazer esse análise da nossa vida para que o Senhor venha nos ajudar. Vamos clamar ao Senhor, vamos pedir ajuda e o Senhor vai nos ajudar e naquele grande dia nós seremos salvos pelo poderoso sangue de Jesus. Amém, amados? Eu agradeço a presença de todos, poderoso